palavra com vocês e aprender junto com vocês. Porque o nosso Deus, Ele conta comigo e com você. Quem crê que Deus precisa de cada um de nós? Se nós observarmos por uma ótica humana, em que Deus precisa de mim e de você? Se Ele é o Criador de tudo, se Ele é o dono de tudo. Diante de uma ótica humana, nós vamos entender que Deus, Ele não precisa de mim e de você para nada. Mas se eu e você começarmos a andar no Espírito, viver no Espírito, olhar com olhos espirituais, nós vamos entender que Deus conta comigo e com você em todas as coisas. Nós vamos entender que há uma ligação entre céu e terra, há uma ligação entre Deus e homem, aonde nenhum funciona sem o outro, nem céu funciona sem terra, nem terra sem céu funciona. Há uma ligação, carne e espírito. Porque nós precisamos entender que Deus conta conosco como cooperadores dele. Deus conta conosco como colaboradores dele. Quando o apóstolo Paulo se direciona aqui, se posiciona na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ele vai falar um pouco a respeito do ministério dele. Ele vai se pôr ali na posição de cooperador, de colaborador, de um trabalhador que com todas as suas forças ele defendeu a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não está resumido simplesmente ao apóstolo, isso não está resumido simplesmente ao nosso pastor líder, não está resumido simplesmente ao pastor Maxwell, ao pastor Fernando, aos obreiros, mas está relacionado a cada um de nós. Cada um de nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus. Cada um de nós precisamos entender que se você entrar por estas portas e se sentar aí em espírito, você já está cooperando para a obra de Deus e muito. Nós precisamos entender que mesmo que nós não sabemos falar bonito, que nós não sabemos nos posicionar bonito, mas se a gente chegar para o necessitado e falar para ele que Jesus ama ele, nós estamos cooperando para a obra de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes nós não precisamos nem falar, mas se nós levarmos uma vida reta diante de Deus, já vai estar falando com quem precisa de Deus. Porque Jesus falou que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Então muitos podem até não saber falar, muitos podem até não saber louvar, muitos podem até não saber profetizar, muitos podem até não falar em línguas, muitos podem até não ter recebido os dons do Senhor. Mas se você levar uma vida reta diante de Deus, você é um grande cooperador da obra de Deus. Você é um grande cooperador da obra do Senhor. Então eu quero pedir à amada igreja que abram as suas Bíblias aí no livro de 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios. No capítulo 6, nós vamos aprender um pouco aqui com essa palavra, com essa mensagem. Me perdoe que eu não observei direito. O culto começou às 6 ou foi às 19? Às 18? Foi às 7? Então acho que o relógio está 1 hora atrasado. Não está aqui agora que é 7h05. Por isso que eu achei que tinha... Por isso que eu achei que tinha começado às 18 ou às 6, né? Não, mas acho que foi às 7 mesmo. Já aqui no celular já é 8h10. Glória a Deus. Então quero 10 minutinhos da atenção de vocês para a gente ler essa palavra juntos. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1.
Glória a Deus. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Aleluia, Jesus. E nós, cooperando também com Ele, e nós, cooperando também com Ele. Com quem nós estamos cooperando? Com Jesus. E nós também, cooperando com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que não recebamos a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo algum, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infama e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, a muitos como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Nós podemos compreender que diante dessas palavras, o apóstolo Paulo estava relatando o seu testemunho. O apóstolo Paulo estava relatando a sua vida com Deus. O apóstolo Paulo estava falando sobre a pessoa dele como cooperador de Deus, como servo, como trabalhador da obra, como filho de Deus. E eu quero nesta noite, com o testemunho do nosso irmão Paulo, do apóstolo Paulo, aprender juntamente com vocês que nós, como cooperadores, porque todos nós somos cooperadores da obra de Deus, nós precisamos entender que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Nós precisamos valorizar a graça de Deus. Nós precisamos entender a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos tornar esse sacrifício, essa graça que Deus nos concedeu em vão em nossas vidas. Mas que nós venhamos ser gratos, que nós venhamos valorizar, que nós venhamos entender o propósito de Deus para cada um de nós. E cada um de nós, da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso entendimento, a gente reconhecer essa graça de Deus, a gente valorizar essa graça de Deus, porque foi o que o apóstolo Paulo falou aqui. E nós também, como ele, e nós também com ele, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O apóstolo Paulo agora, com autoridade, ou com testemunho de vida, ou com a própria experiência que ele adquiriu como cooperador da
graça de Deus, da obra de Deus, ele disse: agora eu posso também pedir a vocês, eu posso também exaltar a vocês, eu posso também orientar a vocês, eu posso animar a vocês que também levem uma vida digna do que vocês receberam. Que vocês valorizem a graça que vocês receberam, porque todos nós somos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, por mais pequeno que nós nos sintamos, que nós achamos que somos, mas nós podemos mover algo para cooperar na obra de Deus. Mas nós podemos fazer algo para edificar a obra de Deus. Um pode fazer falando, outro pode fazer louvando, outro pode fazer tendo uma vida reta, tendo um bom testemunho. Cada um de nós podemos cooperar da maneira que o Senhor nos concede que coopere. Mas nós precisamos entender isso e valorizar isso. Valorizar que nós recebemos a graça de Deus mesmo sem merecer. Mesmo quando estávamos, como o pastor citou aqui, na minha situação, as pessoas já não me chamavam mais nem pelo meu nome. As pessoas já me chamavam de tranqueira, já me chamavam de um lixo humano, porque estava afundado até o talo no pecado, na vida errada. Mas o Senhor foi lá e me resgatou. O Senhor foi lá e resgatou a cada um de vocês, assim como Ele me resgatou. Ele não olhou para a vida que nós levávamos, mas Ele pagou o preço. E por que que hoje nós não lutamos para ser grato a esse sacrifício de Deus? Por que que hoje nós andamos tão desanimados? Por que que muitas vezes nós andamos tão entristecidos? Por que que tantas vezes nós não reconhecemos essa graça? Você vê que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui que, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. O momento da gente reconhecer agora. O momento da gente viver agora. Agora que é a hora certa, agora que é o momento certo. Agora que é a hora da gente lutar para reconhecer isso. Porque ele fala: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja... Ele fala para que nós venhamos ser zelosos, para que nós não venhamos dar escândalo em coisa alguma, para que a nossa vida cristã não venha a ser censurada, para que o nosso compromisso com Deus, o nosso propósito com Deus não venha a ser censurado pelos que estão lá de fora. Porque assim como eu falei, o Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou para ser sal na terra. O Senhor não nos chamou para dar escândalos, mas foi para sermos exemplo. Mas foi para sermos luz. Mas foi para darmos um bom testemunho, para sermos uma carta viva, para que aonde a gente passar, as pessoas nos reconheçam como filhos e filhas de Deus, para que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós venhamos ser vistos como servos e servas de Deus. É filho, esse ali é filho, esse ali é servo, aquela ali é filha, aquela ali é servo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, para que nós venhamos cooperar com Ele, para que nós venhamos ser um auxílio para Ele nessa terra, para que nós venhamos ser embaixadores dEle nessa terra. Nós precisamos, igreja, entender isso. Olha o que ele fala: que nós não venhamos não dando
dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendável, ou exemplo, ou dando testemunho, em tudo, em toda ou qualquer situação. Nós não fomos chamados para dar escândalos, mas nós fomos chamados para dar um bom testemunho. Mas nós fomos chamados para sermos recomendáveis. Para sermos recomendáveis. Aonde as pessoas nos vê, um dia eu quero ser como esse irmão. Um dia eu vou ser como essa irmã. Um dia eu vou ser como o meu vizinho, aquele é crente. Foi para isso que Deus nos chamou, igreja. E é assim que nós vamos cooperar com a obra dele, sendo recomendável em tudo. Em tudo nós precisamos dar testemunho. Em tudo nós precisamos ser agradável, ser cooperadores, ser ministros, ser embaixadores de Cristo. Ele não nos chamou para sermos recomendáveis só aqui dentro da igreja, mas Ele nos chamou para ser recomendável onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Ele não nos chamou para sermos embaixadores só aqui dentro, mas principalmente aonde a gente for. Ele não nos chamou para ser ministros só aqui dentro, mas no nosso trabalho, mas na nossa vizinhança, mas aonde nós passarmos, aonde a gente for, sermos recomendáveis como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus, como povo santo, como a nação santa, como o povo que limparam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, igreja. Porque olha o que o apóstolo Paulo falou: antes, como ministro de Deus, nos tornando recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ele ainda vai dizer mais: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O apóstolo Paulo falou que ele foi recomendável, ele lutou para dar bom testemunho em todas e quaisquer situação. Como eu e você também temos esse compromisso, temos essa responsabilidade de darmos bom testemunho, de sermos recomendável em tudo. Não é só no momento de alegria, mas também no momento de tristeza. Não é só no momento da abundância, mas também na hora da dificuldade. Não é só dentro da igreja, mas também quando estamos lá no meio dos ímpios. Nós precisamos ser recomendáveis em tudo. Aonde estivermos, aonde chegarmos, nós precisamos ser recomendáveis.
Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Porque Ele pagou um alto preço para nos libertar das prisões que nós vivíamos. Ele pagou um alto preço para nos resgatar do lamaçal do pecado onde nós estávamos afundados. E agora, como forma de gratidão, nós precisamos ser recomendável onde a gente for. Como forma de reconhecimento, como forma de gratidão, nós precisamos dar um bom testemunho aonde nós formos. Aqui na mesma carta, aqui no 2 Coríntios, no 5. Agora no capítulo 5, no verso 11. Por que nós precisamos ser recomendável? Porque nós precisamos ter uma vida reta, uma vida digna diante de Deus. Olha o que ele fala agora aqui. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Olha o que Paulo estava falando. Que agora ele sabendo, ele reconhecendo o temor que ele devia ter para com o Senhor, o temor, ou seja, a maneira que ele devia viver para com o Senhor, agora levaria ele a persuadir os homens, ou seja, animar também os homens, levar também os outros a reconhecer esse temor, reconhecer a graça de Deus. Olha, agora, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifesto a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O apóstolo Paulo continua falando do ministério dele, continua falando da vida dele. E nós precisamos entender isso e também lutarmos para que amanhã nós tenhamos autoridade para falar de nós mesmos. Para que amanhã nós venhamos ter autoridade para podermos também falar de nós mesmos. Como ministros de Deus, embaixadores de Deus. Como pessoas que reconhecemos o que Deus fez por nós. Como pessoas que não vamos causar escândalo para o nosso Deus, mas nós vamos persuadir, nós vamos incentivar, nós vamos levar as pessoas também a reconhecer o que Deus tem feito por nós todos. É isso que nós precisamos entender. Ali, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos entender que agora nós não vivemos para nós mesmos, igreja.
porque Ele pagou alto preço, Ele morreu por todos nós, para que nós pudéssemos ter direito à vida. Então, se Ele nos deu o direito de termos a vida, de termos a salvação, de alcançarmos a glória eterna, agora nós também temos o compromisso de vivermos só para Ele, não é mais para nós. Agora nós temos a responsabilidade de viver para Ele, não é mais para nós. Ao ponto que olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo seguinte, ele falando dele mesmo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Ele diz que se nós reconhecermos isso, se nós entendermos a graça de Deus, se nós reconhecemos o temor que nós temos que ter para Ele, Ele fala que agora nós não somos mais as mesmas pessoas, agora nós somos novas criaturas. Eis que o velho passou e agora nós temos que viver o novo de Deus. Eis que as coisas velhas já passaram, a vida pecaminosa já passou, a vida egoísta já passou, a vida que só pensa em si mesmo já passou. Mas agora nós vamos viver para Ele. Agora nós vamos viver o novo dele. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. E por que tudo se fez novo? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eis que as coisas velhas já passou, igreja. A nossa velha maneira de viver, o nosso velho homem que nos conduzia para longe do nosso Senhor, tudo isso já passou. Agora nós precisamos viver o novo da parte de Deus. Agora nós precisamos viver o novo para cada dia nos achegarmos mais a Ele, para que a cada dia nós venhamos mais apresentar a justiça dEle no meio dessa nação corrupta. Nós precisamos entender isso, igreja, que nós fomos chamados para cooperar com a obra que Ele quer realizar nessa terra. Ele conta comigo e com você. Ele precisa de mim e de você para anunciar o Evangelho, para resgatar pessoas que ainda se encontram aprisionadas no pecado, para levantar pessoas que ainda estão caídos. Ele conta comigo e com você. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo fala aos Hebreus, vamos lá a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, onde nós precisamos entender que as coisas velhas passaram, nós precisamos viver o novo. E esse novo, nós vamos viver ele
quando nós entendemos a vontade do nosso Senhor. Quando nós entendemos qual é a vontade do nosso Senhor. Quando nós entendermos que nós podemos abrir as nossas bocas e louvar dizendo assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo fala agora, o que Paulo escreve aqui. Hebreus 12. A partir do verso 14. Hebreus 12, a partir do verso 14. Onde ele diz que para nós vivermos esse novo, ou nos orienta que agora nós precisamos ter um novo entendimento. Ele diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Falou, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Olha o que ele fala, que nós precisamos seguir em paz com todos. Precisamos viver a santificação, porque ele fala que sem isso ninguém vai poder ver Deus. Sem seguir a paz e a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Ele fala que agora o nosso cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos, igreja. Que se a gente não entendermos o temor que nós devemos ter para com o nosso Senhor, em vez de nós sermos luz, nós vamos ser treva. Em vez de nós edificar, nós vamos destruir. Em vez de nós animar, nós vamos desanimar. Porque ele diz que nós precisamos ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não dermos um bom testemunho, se nós não tivermos uma vida reta diante de Deus, se nós não formos recomendáveis como servos e servas de Deus, nós vamos estar privando as pessoas de receberem a graça de Deus. Nós vamos estar privando as pessoas de receberem essa graça que nós recebemos. Então, como que nós vamos ser cooperadores, embaixadores? Como que nós vamos poder abrir a nossa boca e dizer que agora não vive mais eu e você, mas é Cristo quem vive em nós? Quando nós vivermos com esse cuidado. Quando nós nos tornarmos recomendáveis, termos uma vida agradável diante de Deus, uma vida temorosa diante do Senhor. Para que em vez de a gente privar a graça da vida de outras pessoas, que se a gente não entender que nós precisamos ter uma vida de temor diante do nosso Senhor, uma vida de obediência, uma vida de propósito, uma vida de compromisso, nós vamos estar privando a graça de Deus a alguns. Quem de vocês aí já não foi falar de Jesus para alguém e ele já não falou essas palavras? Servir a Deus para ser igual a fulano, ser crente para ser igual a fulano, ir para a igreja para andar igual a fulano. Isso é o que a gente mais escuta, igreja. Isso é o que a gente mais ouve o ímpio falar. Sabe por quê? Por muitas pessoas que não observam como deve viver com Cristo e está trazendo escândalo.
A gente chegou ontem em Fortaleza e saímos da rodoviária para ir comprar um remédio para o irmão Jailson. E aí quando a gente saiu da farmácia, fomos numa barraca lá que o cara estava vendendo umas tapioca. Eu disse, vamos comer uma tapioca ali, irmão. Quando chegamos lá, um cara, um blasfemador sem vergonha. E ainda dizendo que agrada a Deus. Acho que ele percebeu que eu estava com a minha Bíblia na mão. E aí quando a gente foi se aproximando, ele já foi falando. Já foi falando piada ali, já foi falando besteira, falando todo tipo de abobrinha. Tinha outros sem vergonha lá, mais ele. E chamando um de mulher, de não sei o que, aquela maior safadeza. E o cara ainda dizendo que agrada a Deus. Eu agrado mais a Deus do que muitos crentes. Porque quantos eu não alimento aqui? Ele está pensando que ele dá um alimento para alguém vai dar a salvação para ele? Vai não. E o pior, tinha uma Bíblia lá em cima da barraca dele. Não sei se ele já fazia aquilo para blasfemar ou se é um conhecedor e estava blasfemando daquele jeito. Porque pessoas que não reconheceram o temor que deve viver para com o seu Senhor. Pessoas que não entenderam ainda quem são eles na presença de Deus. Pessoas que não entenderam ainda para que foi que o Senhor nos resgatou. O Senhor não nos resgatou para darmos escândalo, mas foi para darmos bom testemunho. Foi para sermos recomendáveis, embaixadores, ministros, sendo testemunha dele em toda e em qualquer situação. Foi para isso que o Senhor nos chamou, igreja. E é isso que nós precisamos entender da parte do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos um compromisso para com Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito de salvação para todos os homens. Mas que para que isso seja manifesto a todos os homens, nós precisamos ter um propósito de ter uma vida reta diante dele. Nós precisamos entender, igreja. Amém? Então são essas palavras que eu quero aprender com vocês, juntamente com vocês nessa noite. Que as palmas louve e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de louvor, de toda adoração. Amém?